de uma forma geral, é saber o melhor uso de todos esses canais que a gente tem disponíveis hoje. E como transitar entre o digital e o offline. Entender essa jornada do consumidor, que ele é um só, mas ele está em muitos momentos ao mesmo tempo consumindo vários meios. Como eu consigo comunicar em todos esses meios sem ser over, sem desperdiçar a minha impressão, o meu clique, de que forma eu consigo automatizar esse processo e, ao mesmo tempo, ter uma mensagem ali significativa para o meu cliente, para o meu potencial cliente, que seja. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, começando aqui mais um grande episódio do Rocket Lab e hoje eu trago outra convidada de peso, tem um currículo aí também super legal, né? Principalmente quando a gente fala no cenário de marketing, no cenário de agência, também em grandes canais de comunicação, né? Então, hoje a nossa super convidada é a Andréia, que tem um currículo aí fantástico na WM Macan, Globo, NBS, Kantar, Euromonitor, na Liu Lara, e hoje atuei com maestria como Media Director na Dojo. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso podcast. Vai ser fantástico esse papo e a gente está muito feliz de ter você aqui, tá? Obrigada, Pedro. Também estou muito animada para a nossa conversa. Acho que vai ser muito legal. Obrigada pelo convite. Show de bola. E, Andréia, para a gente começar esse papo, né, como de praxe e acaba que eu passo aqui o currículo de o seu currículo de forma mais objetiva e rápida, né? Mas eu acho que é super válido a gente poder trazer um pouco mais essa jornada sua, até para a gente poder ali empacotar, né, envelopar com chave de ouro ali todo o conteúdo que vai ser que a gente vai poder trocar aqui, né? E até poder trazer essas referências dessas empresas fantásticas aí que você passou. Então, conta pra gente um pouco ali de forma objetiva, um pouco da sua trajetória e como você foi parar aí como Media Director na Dojo. Boa. Na verdade, eu comecei a trabalhar com publicidade com 15 anos. Eu fiz segundo grau técnico em publicidade. E aí, de lá para cá, eu trabalhei em algumas agências, sempre na área de mídia. E aí, quis também passar por anunciante. Então, trabalhei no Sesc, quis passar por veículo, trabalhei na Globosat, para entender, de fato, muito do que todo o ecossistema poderia oferecer e o que eu poderia aprender trabalhando em todos esses pilares. Ao longo E aí, com um tempo, eu mudei para São Paulo, fui trabalhar no Ibope, fiquei lá quase 3 anos, então pude me aperfeiçoar, de fato, em pesquisa, em mídia, dados, entender um pouco mais de automação, de outros processos, de metodologias, muito cálculo, muito o behind the scenes ali do processo. Depois fui para Euromonitor, e aí aqui estou na Dojo como diretora de mídia da área, então toco toda a operação, hoje com 3 grupos abaixo da gestão. Legal, legal. E me tira uma dúvida, né? E conta um pouco pra gente. Não só ali, se a gente olhar o seu track record ali das empresas que você passou, mas com a própria Dojo, né? Que, eu acho que é fantástica a operação que vocês têm. E até no papo que a gente teve antes aqui da gravação, né? Mostra um pouco ali a voz que vocês têm no mercado, enfim, os cases ali que são surpreendentes. E quando a gente olha, né, sobre essa trajetória de ter passado ali por grandes veículos tanto de mídia quanto de comunicação, o que essas grandes agências, o que esses grandes veículos, eles veem como oportunidade de mercado, né? Quando a gente olha sobre o olhar de marketing, quais são os principais touching points ali que eles têm, os checklists, se eu puder falar assim, né? Sobre fazer com que as marcas às quais eles vão dar voz, né? Ganhar alcance, precisam fazer para conseguir ganhar esse alcance de fato. Olha, hoje a gente tem touch points muito granularizados. Então, quando a gente pega do início da minha carreira, onde a gente dava um tiro de canhão em
TV aberta e a gente conseguia falar com a maioria das pessoas, ou conseguia fazer um conjugado de rádio, mídia exterior, que aí fazia mais localizado, com TV aberta, a gente já conseguia. Hoje a gente tem uma mídia muito granularizada e, de fato, a gente precisa ter uma percepção muito apurada, muito aguçada do nosso público. Então, assim, o que eu vejo de primeiros passos é entender com quem a gente quer comunicar e, de fato, desenhar uma mensagem para cada público. Não adianta mais a gente criar um KV, desdobrar ele para formatos e achar que aquilo vai conversar com a população. Quando a gente vai para o conceito de Web3, é muito isso. De que forma eu participo da comunidade, como eu crio essa comunidade, e não comunico para ela. De fato, eu sou insider e não um outsider comunicando uma mensagem transversal para todo mundo, sabe? Então, eu vejo que muito hoje dos desafios, tanto dos clientes que eu atendo na Dojo, quanto do mercado de uma forma geral, é saber o melhor uso de todos esses canais que a gente tem disponíveis hoje. E como transitar entre o digital e o offline. Entender essa jornada do consumidor, que ele é um só, mas ele está em muitos momentos ao mesmo tempo consumindo vários meios. Como eu consigo comunicar em todos esses meios sem ser over, sem desperdiçar a minha impressão, o meu clique, de que forma eu consigo automatizar esse processo e, ao mesmo tempo, ter uma mensagem ali significativa para o meu cliente, para o meu potencial cliente, que seja. Exato, exato. Pô, eu acho que faz total sentido esse ponto que você traz, né? E até para a gente poder discutir em volta de um grande conceito, né? De que, pô, será que o offline morreu, né? Será que aquele marketing, aí eu quero trazer isso, vou guardar esse pacotinho para um próximo momento aqui do podcast, mas a provocação que eu faço, né, é sobre, de fato, hoje em dia, quando a gente vai desenhar estratégias de marketing, isso muito dentro de casa que a gente faz também, a gente tem um viés de achar que, pô, eu conheço minha audiência, eu conheço ali, de fato, quais são os pontos de contato, eu conheço ali qual que é o ciclo de compra do meu cliente, só que em momento algum você desce essa informação, desce esses questionamentos para o cliente, de fato, né, para ouvir dele, cara, eu tenho aqui uma ideia sobre o que de fato é a sua jornada de compra, o que é a sua jornada de aquisição. Mas me fala aqui, de fato é isso, né? Pô, você quer ter esses pontos de contato, você quer sair do online e ir para o offline nessas viradas de chave aqui, ou não, né? Ou, pô, Pedro, essa condução dessa maneira seria mais viável aqui, né? Obviamente eu estou falando aqui de uma forma pontual, mas quando a gente olha sobre uma atmosfera ali, de fato, do público da marca, a qual é cliente nossa, né? Eu acho que isso é um dever de casa essencial, né? O famoso arroz com feijão, que é, pô, primeiro ouvir como de fato essas pessoas querem ser impactadas e como de fato elas querem ser conduzidas dentro, ali seja de um awareness, de um reconhecimento de marca, do próprio branding, né? Ou até quando a gente olha ali mais na ponta da performance, para aí sim você sobe essa informação e aí pega um papel e uma caneta e, pô, agora sim a gente vai falar de estratégia, né? Eu acho que, assim, o mundo de mídia, principalmente, quando a gente fala de canais, ele fez um backflip, assim. Então, quando eu olho antes, eu tinha uma comunicação que ela era muito mais offline e o digital vinha como incremental. E de uns 10, 12 anos para cá, o digital, ele sobrepõe esse papel. Então, a gente tem um ecossistema extremamente complexo digital, hoje, para trabalhar em uma série de formatos, meios offline se adaptando a formatos digitais, para que a gente consiga ter métricas equiparáveis, comparáveis e que a gente consiga medir eficiência. E daí, assim, a gente tem desde Sainsbury até outros métodos mais sofisticados para entender o alcance deduplicado dos meios, para entender o quanto cada cobertura incremental e frequência de cada meio agrega para um plano de mídia ou não. E aí, na outra ponta, a gente tem um Triple M, por exemplo, um Marketing Mix Modeling, que a gente consegue, ou com Media Mix Modeling, que a gente pega KPIs de business, que antigamente era bem mais difícil
a gente acessar esses dados, e dois, os clientes terem a maturidade para ter essa conversa com as agências. E hoje eu vejo que faz muito parte do negócio mesmo, de publicidade, que os clientes tenham essa troca. Então, que a gente olha ali o CAC, que a gente vai olhar outros KPIs, o que vai mover o ponteiro de fato deles, para trazendo uma modelagem e a gente dizer: esse canal funciona melhor para esse objetivo, esse canal funciona mais para esse objetivo, esse momento do cliente eu não vou olhar para paid media, eu vou olhar para owned, eu vou olhar para shared media, eu vou olhar para outro, o Zap, né? Eu vou olhar para um outro ecossistema, e aí, de fato, eu vou ativar os pontos de contato que vão conversar com o meu cliente. Então, assim, de fato, o mercado vem numa maturidade de sair um pouco só de conversar sobre publicidade e migrar para falar de business. Então, todo mundo drivado para o business e não só para atingir 80% de cobertura, uma frequência 3+, sei lá, sabe? Uhum. Não, eu acho total, e até ouvindo você falar, né, quando fala aí, pô, de testar canais, testar ali como de fato vão ser os formatos e como que vão ser ali, de fato, esses pontos de contato com o seu cliente, com a sua audiência, não dá para esconder que a cultura do teste, né? Então, até um conceito que a gente traz para dentro de casa é que até quando eu mais à frente da área comercial aqui da empresa, vou sentar com empresários, vou sentar com marcas para poder entender os desafios dela, né? Obviamente, né, a gente destrincha isso dentro de planos estratégicos, mas que no final do dia eu falo que a Boomer hoje ela é um grande laboratório, né? Então, eu nunca vou falar para um cliente nosso se uma estratégia é certa, se uma estratégia é errada, obviamente dentro dos limites aceitáveis, desde que eu pegue aquela estratégia, eu pegue aquele caminho ali e de fato teste, gere dados em cima disso, analiso esses dados e aí sim eu consigo ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? E aí quando a gente olha sobre uma ótica ali da própria Dojo, pô, eu acho fantástico a maneira como que vocês de fato enxergam performance em todas as pontas do negócio de vocês, né? Então, hoje a gente vê uma separação muito grande de mercado de, pô, isso aqui é uma agência de criatividade, isso aqui é uma agência de performance, ali é uma agência de web, e, pô, quando você junta isso tudo, no final do dia a gente tá falando de performance, né? E é o que o cliente quer, então, assim, a performance no resultado dele. E sobre sua visão, né? Pô, como que você enxerga essa união entre criatividade, performance, dados, para que de fato você consiga consolidar isso tudo em entrega de resultado para o cliente de vocês? Boa. Concordo super com o que você falou sobre a cultura de testes. Hoje, cada vez mais do que nunca, inclusive com inteligência artificial, com todas as possibilidades que a gente tem de automatizar processos e ensinar uma máquina a testar diferentes setups ali para a gente, em grupos de audiência, sejam grupos de audiência, sejam formatos diferentes, sejam canais diferentes. Porque, assim, a mídia, ela nunca vai ser só comprar um formato ou fazer um plano de mídia, fazer um desenho tático ou pensar uma estratégia, uma pesquisa ou um recorte de audiência. A mídia, ela entra num ecossistema inteiro. Então, quando a gente olha hoje, dentro da estrutura, e aí eu posso falar da Dojo, mas eu vejo que a maioria das agências tem operado dessa forma, a mídia acaba sendo um parceiro muito estratégico de inteligência, até para a criação conseguir co-criar junto entre áreas. Então, entender melhores práticas de cada plataforma. E aí, quando eu falo plataforma, a plataforma de comunicação, não só a plataforma no digital. E olhar para todas as melhores práticas, o que a gente pode usar de atributos e em cada asset, como a gente consegue organizar de forma diferente. Então, eu vejo, assim, a mídia ela não consegue se desconectar mais do processo. E aí, junto a isso, a parte de dados. Toda a database, todo a machine learning, toda essa database de aprendizagem que a gente tem das campanhas, ela traz respostas para a gente que a gente consegue aplicar em cada um dos setups das próximas campanhas.
E isso, não tem um descompasso entre um criativo, um setup de mídia, uma negociação, um investimento. A gente vai sempre ter um olhar data-driven para ter respostas eficientes em criatividade. E aí, criatividade eu falo de formatos, eu falo de formas de segmentar a minha campanha. Então, a criatividade, ela não mais é só sobre a big idea, mas ela é muito sobre o conjunto da obra. Então, o que é uma campanha eficiente? Não é uma campanha que, eventualmente, eu vou ganhar milhões de prêmios. Às vezes, não. Às vezes, essa campanha Exato. O que eficiente, é o resultado ali, de fato, né? exatamente. A campanha eficiente, ela vai ser, de fato, o que você comentou. O que ela vai perseguir o KPI-chave do meu cliente. Então, é conversão? Eu vou buscar conversão. É awareness? Eu vou buscar awareness. Mas por que é awareness? A gente criticar um pouco. Eu vejo também, hoje, um mercado muito mais aberto para esse tipo de diálogo. Das agências também criticarem um pouco do que vem no briefing, do que faz sentido, sugerir mudanças, melhorias. Exatamente, porque eu acho assim que, pô, até por o histórico, né, de grandes marcas e, pô, obviamente, né, eu tô sendo aqui completamente imparcial, né, de fato estratificar isso dentro de um contexto único, mas as marcas, elas estão passando por uma transformação, né, principalmente quando a gente fala em modelos de mídias tradicionais que eram feitas, né, para, de fato, agora um escopo, agora uma nova realidade que acaba acaba fazendo com que elas precisem se abrir, né, para essas novas opções e entender o que de fato faz sentido, porque quando a gente fala principalmente, vamos supor, né, de uma estratégia de awareness, uma estratégia ali de reconhecimento de marca, pô, e você colocou muito bem, né, qual que é o real objetivo disso, né, pô, beleza, eu vou impactar e hoje quando a gente fala dentro de estruturas digitais, a tangibilidade, né, e a exponencialidade que a voz da marca tem dentro do digital inúmeras vezes maior do que, de fato, você fazer isso no físico, né? Então, assim, pô, beleza, eu quero levar a minha marca para ter, sei lá, várias impressões ao redor do mundo. Mas, pô, qual que é o propósito disso, né? E como que a gente pode usar esses dados que tá ali no background dessas plataformas de gerenciadores de anúncio, né? Para que, de fato, a gente consiga chegar ali no famoso KPI, né? Que a empresa procura com isso, né? E eu acho que esse movimento que a gente vem notando do mercado, de cada vez mais as marcas, né? Elas começarem a se relacionar de uma forma mais amigável com plataformas, né? E aqui a gente pode destacar algumas plataformas que estão tomando uma relevância, que está sendo um grande Swift ali nas estratégias de empresa, são empresas se adaptarem para um conteúdo de TikTok, por exemplo. Pô, quando a plataforma TikTok ela toma uma exponencialidade, principalmente aqui no Brasil, a princípio ela tinha um preconceito de ser vista como uma plataforma de dancinha, como uma plataforma de, pô, quem tá à toa tá lá fazendo coisas que... Na pandemia, então, é uma plataforma que ela vai gerar um entretenimento momentâneo ali, porque você já não sabe mais o que fazer. E aí, de fato, uma plataforma que começa a trabalhar outros formatos, vai criando editorias, vai criando engajamento e criando projetos. Então, tem o Pride, tem diversos projetos, como a gente consegue trabalhar isso dentro dos pilares das marcas, né? Começa a se potencializar, sem dúvida. Exato. E aí, quando a gente olha sobre essa ótica, né? Pô, nesse cenário onde plataformas mais novas que, pô, empresas estavam receosas de entrar, hoje a gente vê que, pô, falando um pouco de tecnês, né? Mas, cara, quando você olha hoje, né, o seu custo por 1.000 impressões dentro de uma estrutura de mídia de performance no Instagram, ela é muito, mas muito mais cara do que um CPM, né, um custo por 1.000 impressões dentro do TikTok. Por quê? Porque, de fato, você tem uma audiência ali muito engajada, você tem ali uma plataforma que ela está agora fomentando bastante o investimento em mídia paga lá dentro, então faz com que esse alcance ele seja maior a um custo menor, né? E aí, pô, empresas que aí eu peguei um ponto que você comentou aí, empresas que conseguiram adaptar o seu conteúdo e adaptar a sua estrutura para uma plataforma como essa,
ela começa a ter uma visão diferente ali de estratégia de marketing, né, como marca mesmo, dentro de uma plataforma que, pô, pode gerar uma performance muito grande para ela ali, né? Sim, o social, ele ganha um protagonismo, principalmente com a pluralidade de canais relevantes que a gente tem aqui no Brasil, no mundo, né? Mas assim, falando de Brasil, que eu acho que é nosso mercado aqui, nosso core business, o social tem um papel importantíssimo. Que o brasileiro, de fato, engaja em tudo. Então, nós somos número 1 no Twitter, nós somos número 1 no Facebook, nós somos número 1 na maioria das plataformas. Com certeza seremos, se já não somos, muito em breve no Threads. Então, assim, o brasileiro ele tem essa necessidade de conexão com o outro, de se falar. E é muito importante, e eu acho que por algum tempo a gente negligenciava. Então, a mídia vai pensar em CPM, CPP, CPC, todas as métricas, a gente vai entender eficiência de mídia e deixava de lado a eficiência humana. E hoje a gente precisa pensar muito nisso, que é totalmente o que você falou de TikTok. Como eu consigo potencializar a mídia no TikTok, conteúdo do TikTok, conteúdo do material. Então, assim, é publi. Quem eu vou falar? É um creator? Não é um creator? É um conteúdo de peça mesmo, um asset. Como eu crio esse asset para TikTok? Precisa ser clicável? O que eu preciso ter de referências ali dentro daquele criativo para ele ser relevante para a minha audiência? E aí, estava falando de eficiência, de rentabilidade mesmo, né? De CPM barato. Cara, isso muda muito. O TikTok é uma plataforma muito rentável, sem a menor dúvida, mas hoje o universo de meta a gente não pode desconsiderar o universo de texto. Então, quando a gente também consegue segmentar e vai fazendo as otimizações ali diárias, entendendo o que está funcionando, não está, pausa, vai fazendo todo esse estudo, a gente consegue resultados incríveis. Eu acho que é um pouco também ter essa cultura de ter esse olhar mais crítico e pensar em cada vez conteúdos mais nativos de cada plataforma. Sair um pouco do aquilo para todo mundo, porque não funciona, né? Esse modelo mainstreamão, assim, das marcas, ele já está datado há muito tempo. Exato. E aí, pô, eu consigo ver, né? Obviamente, eu vejo de uma maneira mais plural no mercado, né? Eu não consigo ter uma visão tão específica quanto a de vocês, até porque aqui a gente está falando, assim, de um pipe de vocês, assim, invejável, né? Então, assim, pô, Amazon Prime, ASICS, Lindt, NBA, própria Meta, Cargill, e aí, pô, por aí vai, né? E aí que a gente está falando muito sobre a visão de um lado da mesa, né? Onde, pô, nós somos agências, nós somos aqui quem tem essa visão. Mas no contato, né, que você tem dia a dia com os clientes da Dojo, e, pô, como que é essa relação de você conseguir passar essa informação e a marca ela aceitar ao ponto de falar assim, pô, beleza, vamos testar novos modelos. Eu estou falando de grandes marcas como vocês têm no portfólio. Principalmente, vou te dar um exemplo, né? A Creator Economy vem tomando uma relevância bizarra aqui dentro do Brasil, mas quase eu vejo como, em contato com várias marcas, né, que muitas delas ainda pecam num ponto crucial, que é o quê? Pô, ela rotular o creator que vai fazer uma ação com ela. Então, pô, você tem ali um briefing sobre o que precisa ser feito e o creator, você pode fazer isso, 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 não pode fazer isso, isso, isso. Cara, você tá matando a magia da creator economy, né? Que é, pô, aquela marca dá liberdade pro creator comunicar a marca do jeito dele para a audiência dele. E aí, voltando, né, pô, como que se dá essa relação hoje da Dojo com os clientes de vocês sobre, de fato, essa, digamos assim, né, esse turnover ali, quando a gente olha dentro desse mercado, não só digital, mas físico também? Beleza. Acho que tem algumas respostas aí, vou Boa, vamos lá, fazer É, uma listinha, né? é. Bullet points. Mas eu acho que, assim, a primeira que eu queria trazer aqui é esse momento de creator economy que a gente vive. A Dojo, ela se preparou para isso.
Então, hoje a gente tem uma business unit dedicada para creators, liderada pela Juliana Jusão, @Jusão. Legal. Ela é incrível. Ela é uma creator, de fato, então ela consegue entender todos os detalhes da operação. Então, hoje a gente opera a hub de creators de L'Oréal e de uma série de outros clientes. Então, a gente tem até dos nossos próprios clientes de advertising. Então, a gente tem um pool de creators, da maioria deles também são liderados pelo time da Jusão. Então, é muito importante que o creator ele não seja um ecossistema separado. Então, assim, acho que falando de creator, óbvio que a Jusão pode falar muito melhor do que eu, mas do que eu vejo dentro do... Já fica o convite aí, viu, Jusão? Jusão. E da ela, que ela é maravilhosa. Mas o que eu vejo, e funciona muito mesmo, tá? A gente ter co-criar pensando o creator como parte da estratégia. E não, vai ser uma personalidade. Assim, não é sobre uma personalidade estrelar o meu filme ou a minha campanha, mas ela fazer parte da minha campanha, da minha estratégia. É diferente. Quando eu penso, eu tenho uma estratégia que eu trago para dentro da estratégia, a personalidade ali, o creator, ele não vira um asset, ele vira parte da inteligência, e não é à toa. A Juliette faz parte do board da Mondial, se eu não me engano. A Anitta com o Nubank, Skullbeats, etc. Faz sentido trazer o creator ou aquela pessoa que você quer trazer para ser a persona ali, para de fato tangibilizar a sua marca para dentro do teu business. Então, eu vejo muito, e a gente opera muito nesse sentido para os clientes. Quanto a recomendações, e aí, tanto para creators ou outras, cada vez mais eu vejo os clientes entendendo que o papel da agência mudou dentro do modelo de publicidade e de como a gente comunica. E hoje a gente é muito mais advisor e muito menos fazedor de plano e implementador de campanha. E eles escutam, porque ali a gente é o advisor do negócio publicidade. E assim, os times são cada vez mais enxutos dentro das empresas, dos clientes, das próprias agências. Eles contam com a agência para que a agência leve os bens. Então, assim, beleza, você está me trazendo essa sugestão. Qual é o teu ponto de partida? Qual é o bench? Da onde você me trouxe isso? Porque esse número é bom? E aí a gente vai para uma segunda conversa de isso tem esse histórico, esse é o bench. Aqui a gente olhou para a tua categoria, aqui a gente olhou para o mercado como um todo. A gente sugere essa agenda de testes, a gente sugere isso de um Brilliant Basics que a gente precisa implementar e muda um pouco a figura da agência, sabe? A gente passa a entrar um pouco na estratégia e fazer esse cruzamento junto com os números de negócio para o próximo ano fiscal do cliente. Então, ajudar ele, e aí, sei lá, vai ter weeklies ou quinzenais com os clientes para observar ali onde foi mudando o ponteiro, ou se não foi mudando, onde a gente ajusta a nossa estratégia. Legal. E você trazendo esse ponto, né, que a gente aplica bastante isso, né, que é uma brincadeira que a gente faz com os nossos clientes, quando, enfim, né, são estruturas mais robustas, clientes mais key accounts, que o seu ponto de contato não necessariamente é ali o CEO ou não, assim, pô, você tem uma distância disso, né, provavelmente ali um head de marketing ou então um diretor de marketing vai ter, ou até mesmo ali especialistas vai estar em contato ali com a agência. E um ponto muito legal que a gente traz, né, principalmente quando a gente passa pelo processo de onboarding ali, que é, de fato, imergir dentro do negócio, entender cada nuance, cada vírgula, pô, a gente sempre faz essa pergunta, né, cara, qual que é a sua meta no final do ano e como eu posso te ajudar a atingir essa meta? E quando a gente olha sobre ele, cara, vamos supor, um especialista de mídia, ou então ali um head, né? Fala assim, cara, como que eu posso fazer com que você seja promovido ano que vem, né? O que eu preciso entregar como agência, como estratégia de performance, e aí que
a gente lê muito do lado de cá performance como venda, né? Então hoje nós somos uma empresa especializada em mídia de performance para poder fazer com que empresas vendam mais. Então, na maioria das vezes, as discussões que a gente traz para a mesa com os nossos clientes é muito pautado ali no forecast de faturamento, como que está sendo ali, de fato. Aí a gente vai entrar em CAC, LTV, essas macrométricas, né, que a gente já fala, começa a falar de métricas de negócio. E aí, de fato, é muito interessante, né, porque a partir do momento que a gente começa a encarar o negócio dos nossos clientes, né, e a dojo dos clientes dela, como ali parte do um todo, né, então que, de fato, vocês se preocupam ali com as metas que eles têm, como que aquela estratégia ela vai comunicar, quais vão ser as etapas que isso vai ser feito, os benches que vocês estão trazendo ali para a agência e quais são ali, de fato, as verticais de atuação que vocês vão ter, né? E quando você trouxe isso num olhar ali da Creator Economy, eu achei animal vocês terem uma BU dentro de casa voltada para isso e não enxergando influencer, né, o mercado de influência como um fim, mas ele um meio, né, de uma estratégia como um todo, onde de fato você volta naquilo que a gente falou, né? Você começa a ter vários pontos de contato com o seu cliente, não necessariamente de forma direta, então a marca comunicando com o cliente, mas sim você ter um intermediário aqui, que na maioria das vezes é o creator, que ele tem ali uma afinidade, tem uma proximidade maior com a audiência na ponta, né? Partindo daquela premissa que pessoas se conectam com pessoas e não necessariamente com marcas. Então, eu acho que esses pontos que a gente traz e trouxe até aqui, eles se conectam muito em de fato, e aí entra muito no que vocês entregam, de fato ser uma agência full service, né? Então, vocês atuam em todas as verticais de negócio, e até uma dúvida que me gerou, né, que eu queria entender com você, que hoje vocês têm um conceito que é o think tank, né? O que é esse think tank? E o que de fato é isso na prática? Boa. O think tank ele é uma metodologia que a gente usa para a gente otimizar e automatizar os processos. Então, quando você vai estudar o think tank no detalhe, ele tem todo um framework de trabalho, é ótimo, né? Tem todo um framework onde a gente tem as etapas e para cada etapa a gente tem ali processos estabelecidos e a gente vai aplicando isso para uma série de trabalhos. Então, eu tenho uma campanha, eu tenho ali um modelo e eu vou aplicando isso para... É quase como se fosse um modelo mais smart de aplicabilidade de projeto. Então, o think tank ele entra muito nisso para a gente ganhar eficiência sem perder qualidade e sem perder autonomia dentro das áreas e dentro da qualidade das nossas entregas. Entendi. Seria então ali uma metodologia para que de fato você consiga aumentar a eficiência de todas as verticais de atuação que vocês têm hoje, de uma forma ali mais dinâmica, enfim, de uma forma mais autônoma, né? Mais autônoma. Exatamente. Então, dentro do think tank, ele tem desde os processos de kickoff, dos processos de estabelecer as metas e os deliverables, até, de fato, quando a gente tem a entrega final para o cliente, como a gente vai monitorar e acompanhar isso. Mas que não fique dependendo sempre de um sponsor para você ter uma entrega final. Ele traz mais uma fluidez ali dentro do processo. E aí, vou emendar aqui numa outra coisa. Você falou da Dojo ser uma agência full service. E a gente não se considera uma agência full service. A gente se considera uma agência que tem múltiplas BUs com múltiplas entregas, onde você pode ter um plug and play ali. Então, a gente tem a BU de advertising, sem dúvida, hoje um dos nossos principais pontos, mas a gente tem a Koga, que é a nossa inteligência em pesquisa. A gente tem Creators, que é a BU dedicada a olhar para toda essa indústria. A gente tem um Data Lab, que vai olhar para toda a automação e processos. A gente tem a Ronin, que é o nosso estúdio, que vai olhar para branding, que vai olhar para toda a parte de design.
Então, a gente tem uma série de outras BUs que a gente pode plugar e desplugar de acordo com a necessidade. Conteúdo, que a gente é muito forte. Então, eu tenho um projeto que não é de advertising, mas ele é de pesquisa. Hoje, a gente tem grandes clientes no segmento de varejo, de banco, que faz pesquisa em profundidade com a Koga. Porque a Koga vai trazer insights e vai ter uma visão ali mais estratégica daquele business issue, daquele business issue específico. Então, acho que esse é o grande diferencial da Dojo em termos de negócio. Não ser uma agência full service travada, onde eu tenho estruturas verticais e não consigo ter flexibilidade dentro da minha própria estrutura para fazer as entregas. Exato. Não, e assim, esse conceito que vocês trazem para quebrar esse rótulo, né, de agência full service, que, na minha visão, óbvio, né, vocês passam a ser um ecossistema, né, vocês passam a ser hubs ali, onde, de fato, eles se conversam, eles se ajudam, né, e, de fato, eles se complementam para ter uma entrega maior ali na ponta, né. Eu acho que, assim, animal esse conceito que vocês tem de posicionamento de mercado, e até passando para um próximo capítulo, na verdade nem tem capítulo nesse episódio, mas é mais a curiosidade do seu host que vos falam, né? Quando a gente fala de conteúdo, principalmente aí nos últimos, vamos pôr aí, sei lá, um ano, a gente vive uma nova era que, eu tenho minha opinião sobre isso, que é a inteligência artificial, né? Então, a gente vai começar a falar de IA aqui. E no meu modo de vista, né, já tá expressando minha opinião, eu enxergo isso, essa nova onda, se é que eu posso dizer assim, uma histeria coletiva, né? Eu vejo muito, principalmente quando a gente olha ali nos profetas de LinkedIn, né, de que agora as coisas, o ser humano, ele vai ser escravo da robotização, que, daqui a pouco as máquinas, elas começam a ter suas ações próprias e tal. E aí, quando a gente fala de conteúdo, e principalmente quando a gente olha para dentro dessa atmosfera de marketing, esse assunto, ele ganha mais potência, né? Hoje a gente já vê aí inúmeras plataformas sendo criadas, inúmeras startups sendo criadas com base, né, em AI, e para que de fato consiga otimizar os processos de marketing, principalmente quando a gente está falando de copy, de design, de fato a gente pode chegar um pouco mais profundo em estratégia mesmo, né, identificando padrões de campanhas de sucesso. Qual que é a sua visão, né? O que de fato é inteligência artificial dentro não só do modelo de negócio da Dojo, mas como da sua visão de mercado sobre esse conceito que está bastante em alta aí, né? Bom, olha, falando de Dojo, a gente adora, a gente assume muita... Eu também assumo que eu sou fã, cara, que a gente contratou ferramenta de IA para tudo quanto é lado. A gente usa bastante para muita coisa. E aí, falando de mercado mesmo, da minha visão, que isso tem de impacto para a nossa indústria, para mim, a inteligência artificial ela já existe há muito tempo. Hoje a gente tem falado mais, porque a gente tem assistentes de voz, a gente começa a ver uma popularização de Alexa dentro de casa, coisa que a gente não via. Mas, na verdade, assim, a inteligência artificial ela existe há muito tempo e a gente usufrui dela há muito tempo. E a inteligência artificial, ela tem que ser um aliado, não um inimigo. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida em te afirmar que ela pode sim substituir funções, como aconteceu quando surgiu a informática, né? Quando começou a tecnologia de, assim, você fazia um monte de gente passava fax, e aí você criou o e-mail, e aí não precisava ter aquele monte de gente. Faz sentido. A revolução da internet também, né, Quando a internet ela foi criada. A revolução industrial. Então, assim, de fato, faz sentido. É uma evolução onde a gente vai amadurecer para outros tipos de profissão, a gente vai ter outras necessidades, outra oferta e demanda vai mudar. Isso eu te
afirmo que tá acontecendo e vai acontecer, mas eu não acho que isso é ruim. Eu acho que a gente ganha tempo em algumas coisas para começar a perder em coisas mais relevantes. Eu acho que é um meio, né? Não é um fim, assim, como a inteligência artificial só não é um produto, né? Não é algo palpável, ela é uma otimização de processos, basicamente. Ao invés de você ficar caçando milhões de informações, você entra num chat GPT e aí você vai escrever lá e ele já te traz um resumo. Mas por vezes eu preciso fazer uma pesquisa e ele fala, desculpe, não tem informação sobre isso. Pesquise uma fonte mais do trade, por exemplo. E eu já tirei print, já aconteceu comigo algumas vezes. E aí eu já tirei print e olhei lá, ó, o ChatGPT não sabe tudo. Então, assim, não sabe. Precisa do humano, do intelecto humano para fazer o filtro e a gente saber como usar essa informação. Então, nada mais é que um facilitador de processos e um facilitador de como organizar e clusterizar ali suas informações do que você vai ter de insumo. Eu não vejo como um inimigo. Lógico, com certeza a gente vai ter muita gente fazendo trabalho de faculdade pelo ChatGPT. É possível. Mas assim, eu acho que no fim do dia é muito mais você se auto-enganando do que, de fato, ser um inimigo. Ai, perdão. Imagina. Ser um inimigo do nosso mercado, sabe? A gente, aqui na Dojo, a gente trabalha e tem trabalhado cada vez mais para automatizar bases de dados. Então, para que a gente tenha tempo de qualidade perdido em análises, em analytics, e não tempo em extração e manipulação de dados. Então, a gente tem todo um time para fazer esse trabalho de automatizar bases, APIs junto com as plataformas, APIs junto com todos os fornecedores que a gente consiga plugar dentro de Supermetrics e tudo mais, para que a gente tenha tempo de olhar e falar, esse número vai levar para onde eu quero ir? Se não, qual é a estrada que eu tenho que ajustar aqui para chegar onde eu quero ir para o meu cliente? Então, eu vejo muito mais nesse sentido. E aí tem uma série de ferramentas hoje que ajudam muito nesse processo. Exato. E assim, eu também compartilho muito, né? Assino embaixo no que você falou. Eu acho que eu vejo isso muito como um aliado, principalmente, enfim, né, em modelos de negócios. Eu acho que ele tem adaptabilidade, né? A inteligência artificial, ela tem adaptabilidade em vários segmentos de mercado. E eu acho que a maneira como isso é imposto e absorvido pela sociedade, né? E eu pego um paralelo muito legal que muito se falava, né? E parece que é muito tempo, mas sei lá, uns 2 anos atrás de metaverso, né? Então, a grande virada da humanidade que o mundo real ele vai deixar de existir e a gente vai viver dentro de uma... Assim, eu acho que isso assim, é um assunto muito, muito viajado, né? Assim, eu acho que isso é uma realidade tão, tão abstrata, um conceito tão irreal, porque quando a gente olha na essência, né, sobre a maneira que a sociedade ela absorve o metaverso, se for parar para pensar, os fones de ouvido, eles são uma sensação de metaverso. Porque qual que é o principal conceito do metaverso, né? Você conseguir viver uma outra realidade dentro da sua realidade. E quando você está, vamos supor, na academia treinando e ouve um podcast, você está vivendo uma realidade sonora diferente da realidade que você está vivendo prática, né? Que é a prática do exercício. Então, quando você está conversando com alguém pelos fones, então eu acho que a maneira que a sociedade ela interpreta essas novas tecnologias, essas novas verticais de inovação, é o que de fato vai definir ali na ponta a maneira como isso vai ser desdobrado. Então, quando a gente volta aqui para dentro de um cenário de inteligência artificial, a gente teve ali, né, aquele absurdo de grandes líderes de mercado assinarem uma carta para poder frear o avanço da inteligência artificial por 6 meses. Tipo, não faz sentido nenhum isso, porque, beleza, a gente tem um viés aqui que é o viés, no meu ponto de vista, histérico,
onde isso começa a ganhar vida própria, né? Começa a ter ali seus próprios pensamentos. Mas, cara, eu acho que isso é uma coisa tão distante, se for acontecer, que, pô, hoje a gente precisa ver como de fato a gente consegue adaptar isso para a nossa realidade, principalmente quando a gente fala dentro de um cenário de marketing, né? Que eu acho que é o grande desafio a gente poder fazer com que o ser humano, né, pô, a mente criativa, ela seja responsável ali pela tomada de decisão, e não só a tomada de decisão, mas a linha estratégica que vai ser executada, né? E aí é o que entra bastante o que você falou sobre, de fato, a gente ter horas mais produtivas dentro dentro dos projetos que a gente está tendo, né? Pô, será que faz sentido, igual a gente olhar lá nos anos 2000, né? Que, pô, tinha pessoas que eram pagas para poder olhar ali o catálogo de telefones e o nome das empresas para poder montar. Cara, hoje quando a gente fala de prospecção, você tem inúmeras ferramentas que conseguem mapear ali o ICP o seu ICP, qual que são os targets, né, dentro, por exemplo, de uma estratégia de ABM, qual que são os pontos de contato que precisam ser feitos. Então, eu compartilho bastante desse viés e olhando muito, né, para o marketing, principalmente de performance, porque a mídia de performance nada mais é do que um Big Data, né? Então, pô, você tem ali uma infinidade de dados ali, pô, até eu participei, né, do TEDx, e um dos pontos do talk que eu dei no TEDx foi basicamente isso, né? Obesidade de dados. Então, pô, beleza, hoje você tá gerando caminhões e caminhões de dados, mas, cara, o que você tá fazendo com esses dados, né? Pô, porque assim, dados por si só, no meu ponto de vista, eles não valem nada. Pô, não adianta nada você ir lá. Então, assim, é importante que esses dados eles precisem ser lapidados e, de fato, isso gerar uma informação que vai ser muito importante para uma tomada de decisão. Teve até um episódio nosso que a gente gravou aqui, né, com o Toran, que ele é o Toran Rodrigues, que é o CEO da Big Data Corp, e ele trouxe uma analogia muito, assim, espetacular. Eu provoquei ele, né, sobre o conceito de os dados são um novo petróleo. E ele trouxe um conceito muito legal, que assim, pô, quando você olha petróleo, vamos ver se eu lembro como ele explicou, mas basicamente quando você olha a palavra, o produto, a matéria, petróleo, você precisa refinar o petróleo, porque o petróleo por si só você não compra um barril de petróleo e vai usar em casa. Então, o petróleo ele vai derivar o quê? Em gasolina. Então, você precisa refinar o petróleo para que ele se torne gasolina. Mas quando você refina o petróleo, ele não vira gasolina e outra coisa. Não, você refinou ali, ele vira gasolina. Qual que é a grande vantagem? Qual que é o que deixa mais sexy os dados, né? Porque você refina ele e ele vira várias outras coisas. Então, pô, você refina os dados, ele tem uma aplicabilidade muito grande. E quando a gente olha ali de novo no petróleo, né? Você refina o petróleo e vira gasolina, mas a gasolina ela não volta a ser petróleo, você não consegue fazer o caminho oposto. Nos dados você consegue, então você refina ele, gera informação, não deu certo, volta para sua base de dados, refina de novo. Então, assim, e até eu acabei flutuando aqui em várias verticais diferentes, mas para elucidar o ponto, que é o que a gente está discutindo, né? Sobre de fato a gente conseguir fazer com que esses dados, fazer com que todas essas novas tecnologias, essas novas inovações, elas venham para agregar na realidade dos clientes, né? Sim, eu até arrisco dizer que hoje a maioria, 80%, dos clientes tratam dados como commodity. Então, eu Exato. preciso de dados. Eu preciso de dados para viver, eu preciso captar o máximo de dados, eu quero first party data, eu quero criar lead, eu quero... Para quê? Eu sempre pergunto isso. E a maioria das vezes não sei. Em algum momento eu vou saber e aí eu vou ter o dado lá. E eu sempre começo a rir, né? Eu falo, tá bom. Mas assim, vamos então desenhar um plano? Vamos entender para que a gente já começa a usar esses dados? Eu preciso de first party data porque o mundo cookies e tudo mais. Tá, como a gente vai usar? Porque first party data, eu não posso começar a usar desenfreadamente. Total. Qual é o objetivo de usar essa base?
é essa base que eu quero falar, eu vou fazer um lookalike, como eu vou trabalhar essa informação? Então, eu ouso dizer que o petróleo ele ainda está quase no ouro ali. Poucos conseguem lapidar todo tipo de informação que tem dentro de casa mesmo. Então, assim, você pega grandes empresas, o histórico de dados que essas empresas têm. Exato. É a forma que você vai lapidar, ler essa informação e gerar um insight disso. Se você perde muito tempo, e é por isso que eu gosto muito de automação de dados e a forma com que a gente categoriza isso, eu vou buscar um insight em cada número e não vou perder tempo para gerar o número para então gerar o insight. Então, assim, na minha visão, toda a parte de inteligência artificial que venha trazer uma inteligência de cotidiana mesmo, de drivar um pouco a nossa vida para o que a gente precisa de fato fazer, ela é muito mais interessante. Eu, por exemplo, uso o Supernormal, que é uma inteligência artificial, que ela grava, eu não estou usando ela agora, mas ela é sincada com o meu Google Meet e ela grava reuniões e faz uma ata para mim. Uhum. E ela manda para as pessoas automaticamente. Então, assim, nunca mais eu fiz uma ata. Eu nunca mais eu mandei para alguém os to-dos. No final de toda a reunião eu falo, gente, wrap up 5 minutos. O que a gente tem? O que a gente saiu daqui combinado? Tal. Você, beleza, ótimo. Acabou a reunião, ele deseja enviar sim. Pronto. Ah, é perfeito. Não, mas você acha que a minha ata vai ser perfeita? Não vai. Mas aí, cara, se Então, conseguir otimizar ali 80% do que seria um perfeito, tá ótimo. 80% de alguma coisa é melhor que 100% de nada, né? provavelmente a inteligência artificial ela vai capturar muito mais informações do que eu tô falando e você tá falando do que eu escrever. Eu vou perder alguma coisa. E ali ela não, ela tá aprendendo, ela tá ali e ela faz. Aí você consegue ter várias visões daquele texto todo que ela capturou em português. Então, algumas inteligências artificiais que fazem isso, às vezes só em inglês e tal. Essa é em português, captura tudo. Você pode ter várias visões. Então, eu quero um resumo. Não, eu quero por tarefa. Eu quero bullet. Sim, gente, é espetacular, sabe? Eu tenho boards compartilhados. Hoje na Dojo, a gente usa o Google para tudo. Então, a gente faz apresentações no Google Online, no PowerPoint Online, no Google Slides. Uhum. Eu tô mexendo, você tá mexendo, outra pessoa tá mexendo. Isso é uma forma de inteligência artificial. Total. Então, assim, como ir contra algo que é benéfico para o nosso dia a dia, que é benéfico para nossa eficiência mesmo, que a gente consiga parar, pensar mais, analisar, digerir um pouco mais do que a gente tem que fazer, conseguir organizar isso com as equipes. Então, sim. Total. Eu acho E que até dando um spoiler, né? Eu tava lendo um artigo no LinkedIn que eu acho que um dos maiores game changers ainda de inteligência artificial ainda tá para nascer, né? Que eu vi a Microsoft anunciando que ela vai trazer inteligência artificial para o pacote Office e ela promete reduzir até 90% os trabalhos manuais de planilhas de Excel, de formatação ali em PowerPoint. Então, pensa assim, você falar, e a ideia, eu achei genial, que quando a gente olha, por exemplo, ali dentro de uma planilha de Excel, a ideia é que você sintetize em frase mesmo o que você quer, né? Então, exemplo, eu quero criar uma planilha que vai ter 3 abas e que eu quero ter o resultado final que vai ser a soma, e ela vai montar essa planilha já com todas as fórmulas indexadas. Então, isso aqui perder tá... tempo mais decorando um monte de coisa inútil. Então, assim, Exato. tem os comandos, né? A gente vai saber de cabeça, porque a gente precisou aprender isso e tal. Mas, e aí, vários pontos, né? Tem vários fatores. Quando a gente olha, falando de metaverso, o metaverso ele vai substituir uma sociedade física. Gente, é muita falta de conhecimento de sociedade. E aí, quando a gente faz um deep dive para Brasil, aí é desconhecimento mesmo. Porque não tem como, né? Você substituir, você agrega.
Ele entra como um feature para sua vida. É tipo um The Sims melhorado, né? Ótima analogia. Ele entra ali como um plugin. Então, assim, de que forma eu consigo aproveitar isso para conseguir alguma coisa, sabe? Ou que seja para eu me distrair ou para me divertir. Então, assim, nós estamos fazendo esse podcast de forma remota, nós não estamos num estúdio físico e tal. Seria mais isso. Então, assim, a gente iria para um ambiente de metaverso, que Exato, simularia um estúdio, e aí ficaria o seu avatarzinho. Isso, assim, não exato. vai passar muito disso. Pode ser num futuro que a gente consiga ter mais interações, consiga evoluir para algo mais realista, mas hoje está muito distante. Exato, exato. E até pegando essa onda, né, estamos indicando plataformas, pô, aplicativos de inteligência artificial. André, me conta aqui, né, pô, queria muito ouvir de você que você indicasse pra gente aqui um material, seja um podcast, um livro, um documentário que você viu que, pô, você acha que agregou bastante ali, né, em algum insight, ou até mesmo não, né, que conseguiu te dar uma nova percepção, enfim, para contribuir com a galera que for ouvir a gente aqui. Olha, eu tenho falado muito, não é sobre inteligência artificial, Aham. mas eu tenho comentado muito sobre esse livro, então eu vou indicar ele aqui, que é do Roberto da Mata, O que faz o Brasil. Legal. Esse livro, a gente acabou, vou puxar um pouco da sardinha, mas é só para fazer sentido, tá? A Boa, gente vai acabou lá. de montar uma inteligência de pesquisa na Dojo chamada Decentro. E essa inteligência de pesquisa, ela mapeia todas as variações culturais de todas as regiões do Brasil. Então, assim, muito na contramão de automatizar todos os processos, o que não é possível ser automatizado? A cultura. Não tá. Perfeito. Ela é criada e a partir e baseada em histórico pessoas, interações. Então, esse livro, ele é fininho, ele é bem tranquilo de ler, e eu indico para todas as pessoas vivas na face da Terra lerem. Primeiro que o Dabata, eu sou super fã dele, ele é um gênio. E segundo, que ele traz uma visão de você descolar um pouco dos muitos Brasis que a gente tem e Legal. como você conectar essas pontas. Então, sim, não é sobre tecnologia, mas acho que ele Não, acaba trazendo essa camada, sabe? e Essa camada. eu acho que super encaixa, e eu trago isso de uma forma mais ampla, né? Até porque eu, particularmente, eu tenho um hábito de muitas das vezes fugir de livros mais padrões de mercado, que, pô, o livro de XPTO que tem que ler porque é de business ou é de marketing. E eu gosto de ler, às vezes, alguns livros bem aleatórios, porque eu consigo achar alguns nexos, algumas histórias que eu consigo adaptar, me inspirar para dentro do meu negócio, né, do meu dia a dia. E pô, André, queria agora, num segundo momento, que a gente tenha aqui esse senso muito forte de fazer com que essa corrente, né, essas conexões, elas cada vez mais se ampliem, a gente consiga alcançar mais grandes referências de mercado para poder trazer para o público que está assistindo, que está ouvindo a gente. E eu queria que você indicasse alguém para estar no podcast que você acha que faça sentido, que acha que vai contribuir bastante aqui com o nosso papo. Boa. Eu vou indicar o César Toledo, da Suno, é um grande amigo meu. Ele é líder de mídia lá, VP de mídia, esqueci o title dele. Mas ele é o líder de mídia lá da Suno e acredito que ele vai ter muito para agregar, o pessoal com bastante experiência no nosso mercado e consegue trocar muita figurinha legal também contigo, Pedro. Pô, show, com certeza, tá anotado, com certeza a gente vai chamar ele aqui. E André, queria te agradecer bastante, eu acho que foi uma experiência incrível aqui, né, poder entender um pouco mais do dia a dia, do seu dia a dia, o dia a dia da Dojo, visão sua de mercado. Aqui eu acho que a gente passou por várias atmosferas muito legais de negócio, né, pô, trazendo vários insights. Então, assim, foi sensacional, queria te agradecer bastante aí mesmo, viu?
Obrigada, Pedro. Adorei o convite. Estamos aí. Obrigada pelo espaço e parabéns aí pela iniciativa. Fechou então, Andréia. Até mais. É, Tchau, tchau. tchau, tchau.